Que planilha? Que gasto que você tá falando? Não entendi. O que tem que ver? Isso é uma colisão. Essa aqui é a parte 2 do vídeo Como lidar com seu chefe. Na parte 1, se você não viu, clica aí na minha aba do IGTV, que tem a primeira parte, ficou bem legal. Eu tratei da perspectiva do funcionário. Então eu contei 6 tipos de chefe que são muito difíceis de lidar e dei uma dica sobre como que você pode lidar com cada um de um jeito mais fácil. Nessa parte 2, eu ainda vou tentar te ajudar a lidar com chefes de uma maneira mais fácil, só que agora da perspectiva do ponto de vista do chefe. Como que ele se sente com relação ao funcionário com algumas situações. Então eu trouxe aqui 5 situações que você muito provavelmente vive com o seu chefe e talvez isso aqui possa te ajudar. Geralmente, quando a gente vai lidar com o chefe, é na forma de pergunta. É um questionamento, alguma coisa que a gente traz, é sempre treta, é sempre problema. Então eu decupei aqui 5 possíveis formas para te ajudar na hora de fazer uma pergunta que, da perspectiva do seu chefe, pode te ajudar muito na relação com ele. A primeira é como fazer uma pergunta sem incomodar demais o seu chefe. Tem chefe que não gosta de ficar recebendo um monte de pergunta porque parece que um funcionário é preguiçoso, não quer achar uma solução ele mesmo. Muita gente realmente faz isso. E às vezes a pergunta demais parece que você tá meio perdido, que você não sabe o que fazer. Milhões de vezes esse é o caso e não teria problema nenhum. Mas a gente não consegue controlar o que o seu chefe sente e pensa quando você faz uma pergunta pra ele. Mas uma coisa que você pode melhorar é como que você faz essa pergunta. Tem uma técnica que na tradução livre seria espelhamento, que ao invés de você rebater a pergunta do seu chefe como uma força quase que contrária, ele te fala pra você fazer uma coisa e você pergunta o que é aquela coisa ou não entende direito o que você tem que fazer, você está fazendo uma força contrária que gera uma colisão. Se você faz uma pergunta que vai na mesma direção do que ele está te falando, ele não vai sentir como um debate, ou como um embate, ou como uma colisão que ele vai ter que lidar. Isso causa uma sensação melhor. Como é que você faz isso? Repetindo as últimas 3, 4 ou 5 palavras do que ele disse. Por exemplo, se ele fala, Lucas, você tem que ver isso e aquilo e ver se os gastos lá na planilha estão certos. Ao invés de você perguntar, mas que planilha? Que gasto que você está falando? Não entendi. O que tem que ver? Isso é uma colisão. Se você fala na planilha correta, repetindo umas das últimas palavras que ele falou, isso vai forçar ele a falar isso, aquela que a gente combinou, que tá lá na pasta dos fornecedores. Na pasta dos fornecedores? Isso, aquela que eu te mandei no e-mail ontem à tarde. Aí você fala, beleza, agora você pode procurar no seu e-mail, ver o que ele te mandou ontem à tarde e você vai atrás daquilo. Você vai junto com ele, com o que ele tá falando. É lógico que você tem que combinar isso com outros tipos de comunicar com seu chefe, senão você vai ficar parecendo um papagaio. Uma outra coisa é saber que ele odeia pergunta. Ele odeia. A gente sabe que, como chefe, é o nosso papel tirar qualquer dúvida e deixar qualquer tipo de questionamento resolvido na cabeça do nosso time para que a tarefa seja cumprida e tal. Então toda vez que vem uma dúvida, a gente sente uma angústia, sente uma frustração, porque a gente sabe que aquilo é um dever de casa que a gente vai ter que resolver para que as coisas continuem andando. Sabendo disso, quando você for trazer um questionamento para o seu chefe, dificilmente você tem só um. Você vai ter 3, 5. Tenta limitar sempre que você for fazer uma pergunta para o seu chefe, faz uma pergunta. Escolhe a maior, a mais urgente e manda uma pergunta. E espera a resposta. E aí dá um tempo. Se as outras perguntas ainda realmente precisarem de uma resposta, você manda elas depois, uma de cada vez. Mas manda uma, dá um foco pra ele e fala, isso daqui que eu preciso de uma resposta, eu preciso dessa resolução aqui. Se ele te responder na hora, legal, dá um tempinho, faz o outro questionamento. Se ele demorar a te responder, deixa lá a pergunta em banho-maria, não fala nada e espera ele te dar a resposta daquela pergunta. Agora, a terceira coisa muito importante é, mesmo se você for fazer uma pergunta, resuma a pergunta. Tem 2 vídeos aqui na minha aba do IGTV que eu acho que podem te ajudar muito se você tem dificuldade pra falar de um jeito resumido, se você acha que você é prolixo, tem um vídeo só sobre isso. Você precisa fazer essa pergunta por e-mail, por texto, WhatsApp e tal. Tem um vídeo só falando como que você pode escrever de um jeito muito mais eficaz. Dá uma olhada nesses 2 vídeos que eu acho que podem te ajudar. Basicamente, resuma a sua pergunta. Se você coloca um monte de dúvida dentro de uma pergunta que já é uma coisa chata de resolver, pro chefe fica uma coisa super cansativa e a percepção que ele vai ter de você é sempre de lembrar de você e vir uma agonia junto. Isso definitivamente não é o que você quer. Então, nada de áudio de 2, 3 minutos, nada de textão. Escreve tudo que você quer fazer na sua pergunta, deleta sem salvar em lugar nenhum, escreve de novo. No caso de um áudio, treina no Instagram, que só dá pra mandar um áudio de 1 minuto, que é uma coisa maravilhosa, acho que devia ser em qualquer plataforma. Acho que a dica mais simples aqui é você pensar como se a sua pergunta tivesse que ser uma manchete de jornal. Como é que você resumiria todo o seu questionamento em uma manchete? E aí você manda isso pro seu chefe. Uma quarta dica pra você pensar quando for questionar o seu chefe é se você mesmo não poderia pensar na solução. E milhões de vezes você vai se surpreender como a maioria das
dúvidas que você traz para o seu chefe, você mesmo poderia pensar numa solução para elas. Por último, a quinta dica, que é a que eu mais amo como chefe, como funcionário, é: toda vez que você for levar uma pergunta para o seu chefe, leva 3 possíveis soluções também. Então aquela uma pergunta resumida, prática e focada, você já leva 3 possíveis formas que aquela treta poderia ter sido resolvida. Por que isso é legal? Primeiro, que mostra proatividade, mostra que você parou, pensou, você tentou enxergar outras formas daquele problema ser resolvido, mostra que você tem empatia. Um chefe acha isso muito legal. Quando você traz uma possível solução, que seja uma só, já mostra que você tentou percorrer o caminho que você sabe que ele vai ter que percorrer. Isso é uma empatia legal. Número 3, mostra que você tem um conhecimento sobre processo, operação, estrutura da empresa, não sei qual que é a dúvida, mas se você pensa e traz formatado uma possível solução, mostra pra ele que você tem um conhecimento de como que essas coisas podem ser resolvidas, e por conta dessas 3, a percepção dele sobre você vai ser, pô, talvez essa pessoa pudesse estar num patamar um pouquinho mais alto do que ela tá hoje. E essa com certeza é uma percepção que eu sei que você quer ter. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu sei que chefe é um assunto gigantesco e tem um monte de dúvida. Se tiver algum subtema dentro de chefe que você queira ouvir, queira que eu fale alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu gravo uma parte 3 para esse vídeo pra gente trocar bola de chefe.